manhã de abril de 2004, 2 garotos no estado de Washington foram os primeiros a testemunhar um dos maiores encalhes de baleias na história dos Estados Unidos. Antes de reportarem o achado, eles passaram um tempo entre as baleias encalhadas na praia. Um dos garotos tinha um celular com câmera. Gravou o local do encalhe e encontrou algo mais. Uma coisa muito estranha. Uma criatura que não se parecia com as outras baleias. O que os garotos afirmam ter visto seria descrito de forma diferente nos relatórios oficiais. E as imagens que eles fizeram naquele dia jamais haviam sido mostradas ao público até hoje. O encalhe que os garotos viram reuniu quase 50 baleias de espécies diferentes. Cachalotes, baleias francas do norte e jupartes. Junto a uma dúzia de golfinhos que ficaram presos na praia de Moclips, no estado de Washington. Uma equipe de pesquisa marinha do Departamento de Pesca da NOAA, com base em Seattle, chegou rapidamente ao local para investigar a causa do encalhe em massa. Chefiando a equipe estava o respeitado biólogo marinho Dr. Brian McCormick. Em 1999, McCormick publicou um importante estudo que ligava os encalhes em massa de baleias aos testes de sonares da Marinha. Ele levou o programa a ser suspenso em 2000. O Dr. McCormick e sua equipe suspeitavam que a Marinha havia voltado a operar o sonar. Agora, 2 membros dessa equipe concordaram em falar para a câmera pela primeira vez sobre o que eles afirmam que a Marinha descobriu, mas jamais revelou. Eu me lembro de olhar de cima das dunas. E a magnitude da coisa era indescritível. Eu nunca tinha visto nada parecido. O meu nome é Paul Robertson e eu fui assistente de pesquisa do Dr. McCormick. Eu trabalhei na NOAA durante vários anos. Quando chegamos lá, o vento estava tão forte que todo mundo tinha ido embora da praia. E uma tempestade estava chegando. Então estávamos apenas nós e a Marinha, que tinha isolado uma parte da praia. E tinha uns caras com um macacão de proteção. Poderiam ser biólogos ou uma equipe médica, nós não sabíamos. Mas chamou nossa atenção. O Brian foi um dos primeiros cientistas a fazer a conexão entre encalhes de baleias e o uso de sonares pela Marinha. Meu nome é Rebecca Davis e eu fui bióloga pesquisadora da NOAA na divisão de mamíferos marinhos antes de ir trabalhar no laboratório do Dr. McCormick no começo de 1999. Tinha sangue saindo dos ouvidos das baleias. Nós nunca tínhamos visto aquilo. Todas aquelas baleias estavam sangrando pelos ouvidos. Aquilo significava que elas tinham sofrido algum tipo de traumatismo. O que era exatamente, só poderíamos saber depois de examinarmos os tecidos. Guardamos as amostras rapidamente. Eu queria dar o fora dali, porque o vento trazia areia. Mas o Brian não queria ir embora. Ele queria pegar o máximo de amostras possível, porque queria saber o que a Marinha estava fazendo ali. Por fim, a Marinha começou a guardar as coisas, e imaginamos que era por causa da tempestade.
Depois que a Marinha foi embora, fomos até o local onde eles tinham estado trabalhando. E nenhum dos animais havia sido aberto. Eles não tinham sido autopsiados. Não tínhamos ideia do que eles tinham feito ali. Em encalhes anteriores em que a Marinha estava envolvida, a equipe da NOAA encontrara baleias mortas por asfixia. Os pesquisadores acreditavam que as ondas dos sonares haviam assustado as baleias, espantando-as para águas rasas onde encalharam. Sem água para sustentar o seu enorme peso, os órgãos internos das baleias teriam entrado em falência e elas teriam sufocado lentamente. Era isso que a equipe da NOAA esperava encontrar nas autópsias das baleias, sinais de falência de órgãos internos. Mas eles encontraram outra coisa. Quando observamos os órgãos internos nas amostras de tecidos, vimos que os órgãos não tinham entrado em falência. Tinham sido destruídos. Pequenas lesões circulares haviam se formado nos tecidos. Em cada lâmina, víamos as mesmas lesões em todas as amostras. Nunca tínhamos visto um encalhe onde todas as baleias apresentassem o mesmo tipo de trauma. Aquelas lâminas eram a prova de ferimentos por impacto catastróficos. Ferimentos de impacto causados pelo que acreditávamos ser um novo tipo de sonar da Marinha, cuja frequência agora fazia mais do que só assustar as baleias. Agora matava. Brian achou que não precisávamos do tecido para testar a nossa teoria, porque tínhamos a matriz de hidrofones. E nós temos. A NOAA tem sensores em boias de profundidade. E eles gravam sons da vida marinha, de atividades sísmicas. E uma dessas boias estava bem perto. Então sabíamos que provavelmente havíamos gravado todo o evento. A frequência do sonar, a reação das baleias, enfim, tudo. Primeiro, havia as vocalizações das baleias, que nós já esperávamos. E depois ouvimos o que hoje sabemos ser o ajuste da arma sonar. Aí houve um momento de silêncio. E isso acabou sendo a calmaria antes da tempestade, porque depois ouvimos boom. E foi horrível ouvir aquilo. Tinha que ser a Marinha. Só podia ser a Marinha. Brian ficou tão concentrado em catalogar aquela explosão de sonar que quase não percebeu o que mais havia ali. Havia outro som na gravação, uma vocalização animal. E nós percebemos que ela era um sinal de bloop, da mesma criatura que a NOAA havia gravado em 1997. Mas desta vez a gravação era bem mais longa. Havia muito mais para analisarmos. Era a vocalização mais complexa e intrincada que eu já tinha ouvido na vida. E nós não fazíamos ideia do que havia produzido o som. Nos meses após o encalhe no estado de Washington, a equipe da NOAA registrou um grande aumento de encalhes em massa nas duas costas americanas. E começaram a chegar registros de eventos semelhantes em todo o mundo. Rescuers are racing
against the clock, trying to save nearly 200 pilot whales that beached themselves in southern Australia Monday. 这条长9.7米的抹香鲸体重超过5吨，年龄在2到3岁，雄性。 6 bottlenose dolphins also beached themselves, something scientists say is very uncommon. This is the 4th incident of its kind in recent months in the same part of southern Australia, and scientists really don't know why it's happening. Estava acontecendo no mundo todo, e nós estávamos acompanhando os encalhes em toda parte. Nós alertamos as agências marinhas sobre o que tínhamos descoberto dos testes com sonar. E começamos a ouvir outras coisas. Relatos de corpos aparecendo junto às baleias. Boatos de outra coisa encalhando com elas. E em todos os casos, as autoridades sempre apareciam para isolar o local. Mas na época, nós só queríamos evitar que os encalhes voltassem a acontecer. Em alguns desses eventos, houve relatos de que não havia apenas corpos sendo encontrados, mas algo mais. A NOAA estava investigando esse mistério havia anos. Peixes encontrados no mar aberto com arpões no corpo. Agora eles estavam encalhando nas praias com as baleias. Nos arquivos da NOAA, há uma entrevista com um pescador alemão que testemunhou esse estranho fenômeno. O meu nome é Hans Bauer. Eu cresci na cidade portuária de Sassnitz. Trabalhei a vida inteira como pescador. Nos anos 70, eu trabalhei no barco no porto de Bremerhaven. Nós tínhamos uma traineira e pescávamos bacalhau e pescada polaca no mar Báltico. E eu sempre ouvia as histórias sobre coisas muito estranhas encontradas nos peixes pescados nessa região. Mas foi quando puxamos uma rede do fundo do mar que eu vi com meus próprios olhos. E às vezes, quando nós puxávamos a rede, nós os encontrávamos. Peixes recém-mortos, atravessados por arpões. Eu vi alguns desses em minha vida. Então, em uma viagem, eu levei a minha câmera. Eu queria tirar fotos das baleias que víamos para mostrar para o meu filho. Foi nessa viagem que puxamos a nossa rede e vimos uma coisa que estava tentando sair das redes enquanto estávamos puxando. Então eu corri para pegar a minha câmera e tirar uma foto. Eu acho que esta coisa estava fazendo os arpões. Eu acho que estávamos atrapalhando a pescaria de alguém. Nós solicitamos informações ao Departamento de Defesa e tentamos mover ações contra a Marinha, mas não conseguimos nada. A Marinha alegou que estava apenas estudando as anomalias e não causando. Nós continuamos a documentar esses eventos e analisamos a prova que tínhamos, que era a gravação. Nós ouvimos e analisamos essa gravação não sei quantas vezes e fizemos comparações com baleias e golfinhos. Os golfinhos têm um repertório de sons incrivelmente elaborado. As jubartes criam canções tão complexas que até possuem rimas. Mas aquela coisa, para os nossos ouvidos, soava muito mais elaborada. Muito mais avançada. Havia mais material. Havia mais para ser estudado nessa gravação do que na original. E achamos que tínhamos uma boa chance de decifrar o código. Mas ainda estava além do nosso alcance e precisávamos de ajuda. Meu nome é Dr. Rodney Webster. No momento eu trabalho na Universidade do Sul da Flórida. Eu sou especialista em comunicação de animais. Eu estudo principalmente a vocalização de golfinhos e baleias. No meu trabalho, eu procuro significantes que são sons específicos com algum significado ou humor. Nós poderíamos nos referir a eles como palavras. São as palavras dos golfinhos. Nas últimas décadas, nós conseguimos catalogar 600 significantes das baleias. E com os golfinhos, estamos só começando a arranhar a superfície.
Nesse tempo todo, no entanto, não conseguimos estabelecer nenhum padrão significativo que pudesse ser entendido como linguagem. O que existe de interessante na gravação de 2004 é que eu pude identificar centenas de significantes e classificar esses padrões reconhecíveis. Não havíamos coletado esse tipo de informação nos 30 anos anteriores estudando golfinhos e baleias. Mas não foi só isso que o Dr. Webster encontrou nas gravações. Eu notei que havia mudanças de diapasão no bloop em certas partes da gravação. Então eu fiz uma análise espectrográfica dos dados nas frequências que estavam acima da audição humana, e foi isso que eu encontrei. Aqui está na velocidade original, após removermos o som das baleias. Depois eu diminuí a velocidade da gravação, chegando ao nível da audição humana. Aqui ela está a 1/3 da velocidade original. E fica assim. Vários indivíduos, literalmente milhares de significantes diferentes. Registros de pelo menos meia dúzia de indivíduos. Então, o que nós temos aqui é uma linguagem. Eles estão conversando. Em 2004, a grande complexidade da gravação do bloop não levou a equipe da NOAA a novas teorias sobre a sua origem. Mas agora o Dr. Robertson acredita que eles deveriam ter feito a relação com uma antiga teoria. Uma teoria sobre a origem do homem. É uma teoria sobre nós, na verdade, sobre de onde viemos. E eu sempre achei uma teoria controversa, mas agora acho que pode ter um fundo de verdade. O som das gravações pode ter sua origem bem longe do Pacífico Norte, ecoando do passado distante e vindo do outro lado do mundo. Descer das árvores, erguer-se nas duas pernas. A história dos primórdios da raça humana. Mas de onde surgimos? Foi da savana? Ou foi do mar? Alguns cientistas acreditam que nossos ancestrais saíram das florestas e foram para o mar. Eles creem que foi aqui que a nossa habilidade de andar eretos começou a evoluir, na água rasa, onde o alimento era facilmente encontrado. As árvores foram o nosso berço. Mas agora nós seríamos moldados pelo mar. Com o tempo, mais ancestrais humanos passaram a coletar alimento ao longo da costa. Acredita-se até que foi aqui que começamos a desenvolver nossa inteligência avançada. Nutrientes que ajudam a formar o cérebro, como o iodo e ácidos graxos, eram abundantes nos crustáceos e moluscos que eram coletados aqui. Um período de fartura e um período de perigo. Terremotos. Atividades vulcânicas ao longo da costa. Costa que logo seria inundada pela elevação do oceano. Alguns dos nossos ancestrais recuaram, afastando-se das praias. Outros não.
A habilidade de andar ereto, sobre duas pernas, e um cérebro altamente desenvolvido que depende dos nutrientes encontrados no mar. Essas características e outras mais são usadas para reforçar uma teoria da evolução humana. Chamada de teoria do macaco aquático, ela sugere que as enormes diferenças entre os humanos e a maioria dos outros animais terrestres advêm de uma era em que os nossos ancestrais viviam ao menos parte da vida no mar. Nós somos capazes de controlar a nossa respiração, como os mamíferos marinhos, e conseguimos prender a respiração por mais tempo que qualquer outro animal terrestre. Mergulhadores treinados conseguem ficar submersos por até 20 minutos, quase tanto quanto um golfinho. Evidências do nosso passado aquático ainda fazem parte do nosso presente. Bebês humanos instintivamente prendem a respiração quando são imersos na água. Diferentemente de quase todos os demais animais terrestres, nós praticamente não temos pelos. Os pelos criam resistência na água. E assim como os demais mamíferos marinhos, nós nascemos com gordura subcutânea distribuída pelo corpo todo. Ela nos mantém aquecidos na água. A transição da terra para o mar já aconteceu antes. Afirma-se que os cetáceos, como estas orcas, evoluíram de um ancestral parecido com o lobo milhões de anos atrás. E há animais que passaram por tais mudanças ainda mais recentemente. Há apenas 150 mil anos, um grupo de ursos pardos se separou do resto de sua linhagem. Eles evoluíram para uma nova espécie, o urso polar. Nesse período de tempo relativamente curto, o urso polar ganhou a capacidade de prender a respiração embaixo da água durante minutos e desenvolveu membranas interdigitais nas patas dianteiras que o ajudam a nadar. Uma adaptação única entre todos os ursos. Ele está se tornando um mamífero marinho. Se os nossos ancestrais viveram parte da vida no mar, será possível que um grupo tenha se separado dos demais? E, em vez de se afastar da água, tenha entrado nela? Nós detalhamos com cuidado cada encalhe que se seguiu ao do estado de Washington, tentando estabelecer um padrão de envolvimento da Marinha. Se nós provássemos que uma nova espécie estava sendo afetada, nós achávamos que isso nos daria força para exigir que a Marinha divulgasse o que estava fazendo e talvez parasse de fazer. Nós tínhamos provas circunstanciais fortes, mas precisávamos de mais. E o encalhe na África do Sul nos deu isso. O que fez esse encalhe se destacar foi o fato de que os nossos colegas sul-africanos também fizeram uma gravação. Nós, obviamente, já tínhamos ouvido falar do trabalho do Dr. McCormick. Soubemos de relatórios ligando encalhes de grande escala a eventos sônicos e também ouvimos boatos de que tal evento poderia estar afetando uma espécie ainda desconhecida pela ciência. E, claro, já tínhamos ouvido falar da gravação do Bloop. O meu nome é Dr. Gavin Dittmar. Eu sou chefe de pesquisas acústicas no Centro de Pesquisas de Biologia Marinha da Universidade da Cidade do Cabo. Nós tínhamos uma matriz submarina a cerca de 1 quilômetro da costa da Cidade do Cabo. E ela era parte de um programa de pesquisas que visava monitorar a população de baleias em certas épocas do ano. Por isso, contatamos o Dr. McCormick.
Nós acreditávamos ter encontrado a mesma coisa. Quando nós ouvimos aquela gravação, imediatamente aceitamos o convite para fazer uma visita ao local. Nós chegamos umas 40 horas depois do evento. E, mais uma vez, não fomos os primeiros. Outros investigadores oficiais já haviam estado lá. O encalhe na praia sul-africana foi o maior depois do evento no estado de Washington. E lá, de novo, estavam os mesmíssimos padrões de traumatismo sônico. O que havia de diferente na África do Sul foi a gravação. Ali nós tínhamos outro sinal do bloop. A mesma criatura misteriosa que havíamos gravado. Tínhamos a mesma explosão sônica de baixa frequência. Mas aqui foi o que aconteceu antes da explosão que foi revelador. Aqui havia uma vocalização de bloop similar à que havíamos gravado. Obviamente era da mesma criatura. E dessa vez havia vocalizações de golfinhos na gravação. Não foi surpresa, há golfinhos naquelas águas e eles também ficam encalhados. Só que, nesse caso, havia comunicação, uma troca de comunicação entre as criaturas misteriosas e os golfinhos. O que nos fez pensar, será que são golfinhos? Será uma nova espécie de golfinho? E, a partir daquele momento, foi o que pensamos estar ouvindo. De novo, fizemos uma petição à Marinha. Fizemos consultas ao governo da África do Sul para saber se eles estavam fazendo exercícios em parceria com a Marinha norte-americana. E, de novo, nada. Já tínhamos acabado na África do Sul. Confirmamos que o encalhe fora devido a uma explosão sônica. E tínhamos 2 desses eventos gravados. Nós achamos que essas novas evidências forçariam uma explicação sobre o que estava acontecendo. Mas aí o Dr. Dietmar pediu que confirmássemos outra coisa. Um dos homens da guarda costeira nos ligou porque achou que o nosso departamento ficaria interessado. Ele ficou preso numa das redes de pesca aqui. Acho que ele veio se alimentar das carcaças das baleias depois do encalhe. É um tubarão branco. Não é o tubarão. É o que está dentro dele. Estava tudo mastigado e o cheiro era bem terrível. Tinha pedaços que poderiam ser de um golfinho, outras partes que poderiam ser de uma foca, mas de espécies que nunca tínhamos visto. E havia outros pedaços de corpo. Nós não fazíamos a menor ideia do que estávamos vendo, mas nós soubemos na hora que era um achado. Era uma coisa nova, era uma espécie nova. Havia marcas de furo na região das guelras e da boca do tubarão. E eu pensei que fossem ferimentos que ele havia sofrido quando foi içado para o barco. Mas eu examinei um dos furos e encontrei um ferrão de raia-lixa dentro. Bom, aquilo poderia ser de uma raia-lixa que se defendeu. Os tubarões comem raias. Tubarões martelo e tubarões tigre. Mas não os tubarões brancos. Então eu guardei o ferrão. Eu achei que fosse algo que eu pudesse publicar em algum periódico. Eu achei interessante. Um milhão de anos depois de entrarem na água, os macacos aquáticos se espalharam por toda a costa africana. Como as focas, eles têm pelos curtos e hidrodinâmicos e conseguem prender a respiração por vários minutos enquanto caçam nos recifes perto das praias. Eles ainda não cortaram todos os laços com a terra firme. Ainda vão à praia para dormir e procurar varas que usam para espetar os peixes que se escondem nos corais. Mas
mas se sentem cada vez mais em casa neste novo mundo. Conforme se aventuram em águas mais profundas, eles se tornam alertas a novos perigos. E encontram um aliado frente a um inimigo comum. Relatos da presença da Marinha norte-americana numa série de encalhes em praias do mundo todo levam muitos cientistas a concluírem que ela reiniciou os testes sonares no fundo do mar. Isso é reforçado pelo testemunho de indivíduos que afirmam ter participado do programa. Eu participei da equipe que projetou as primeiras armas sonoras usadas pela Marinha. O objetivo era desenvolver uma arma de longo alcance que neutralizasse o alvo dentro d'água. O que a Marinha havia desenvolvido era um ressonador, um dispositivo que pode gerar enormes explosões de energia sônica de baixa frequência. Ele é projetado para penetrar num sistema de pressão dos submarinos a quase 2 quilômetros de distância. A descrição das lesões que ele causaria às tripulações inimigas bate com as lesões que os investigadores da NOAA viram nas baleias encalhadas. Resumindo, ele agitaria os órgãos internos dos homens de forma tão violenta que os deixaria incapacitados. No entanto, a Marinha logo começou a ter problemas com os dispositivos. Pouco depois dos primeiros testes de campo, a Marinha começou a mandar os dispositivos de volta. Eles estavam sendo danificados na água, mas aquilo era impossível, porque os ressonadores funcionam assim. Uma dúzia deles é disposta ao longo de um cabo a dezenas de metros de profundidade. Eles ficam lacrados em cápsulas à prova d'água que suportam pressões imensas. Então, como eles poderiam ser danificados? Quando analisamos as unidades devolvidas, nós vimos que as cápsulas externas haviam sido mexidas, arrancadas por alguma coisa. Nós ficamos sem saber o que pensar. O que a Marinha nos pediu, o trabalho que nós tínhamos que fazer, era testar os dispositivos contra aquela coisa que os estava desmontando. Alguma coisa estava quebrando os dispositivos no fundo do oceano. Nós levamos o corpo para o laboratório e o estado dos restos mortais era péssimo. E acreditávamos ter resgatado só 30% do corpo. Então já sabíamos que seria difícil conseguir juntar as partes. Primeiro, nós coletamos amostras de DNA para tentar estabelecer a composição genética da criatura. Então a pergunta era: que espécie de mamífero marinho é esse? Será o nosso golfinho estranho? Será o golfinho da gravação? Nós começamos o exame preliminar. E começamos pela caixa torácica, ou o que havia restado dela. E ela parecia ser articulada. A caixa torácica flexível é uma característica de mamíferos marinhos que aprenderam a mergulhar. Os dentes eram um mistério total. Você espera que um mamífero marinho seja um modonte. Ou seja, que tenha todos os dentes do mesmo tamanho e formato. Mas não aquele espécime. Ele tinha molares, incisivos, caninos, dentes de onívoro. Não existe nenhum mamífero marinho que seja onívoro. De todas as partes que tínhamos, os lobos da cauda eram as mais bem preservadas. Parecia a cauda de um peixe-boi marinho. E existiu uma espécie de peixe-boi de águas frias que viveu na região da costa do Pacífico, mas ela foi extinta pela caça. Pensamos que talvez fosse uma população que tivesse sobrevivido ou fosse um parente desconhecido daquele animal. Fizemos uma radiografia e a cauda tinha ossos. E o peixe-boi marinho não tem ossos na cauda. Nenhuma baleia tem ossos nos lobos da cauda. Então, nós ficamos pensando, mas o que será que é isso? E também havia o crânio. Mais da metade dele estava faltando. E havia uma abertura no osso frontal, logo acima dos olhos.
achei que talvez fosse um respiradouro, mas ele não se parecia com nenhum que eu tivesse visto em golfinhos. O crânio estava esmagado de tal forma que a equipe não conseguiu reconstruí-lo. Eles fizeram moldes de gesso e enviaram a um perito forense na esperança de que ele reconstruísse a aparência da criatura com base nos fragmentos do crânio. Aí analisamos a pelve e havia restos de ossos da perna. As focas têm esses ossos, mas o fêmur, o osso da coxa, é curto. Mas dava para ver que mesmo com partes faltando, os fêmures do nosso espécime eram longos. Ou seja, basicamente, após todas as análises, nós já tínhamos passado por um verdadeiro inventário de mamíferos marinhos. Aquela coisa não era uma foca, não era um peixe-boi. E, embora conversasse com os golfinhos, não era um golfinho. Pelo menos não segundo o que víamos ali. Após milhões de anos, os macacos aquáticos que antes se limitavam aos recifes próximos à praia, agora se aventuram em mar aberto. Corpos hidrodinâmicos, nadadeiras onde havia pés, barbatanas nas costas. Eles evoluíram. Como as focas, eles voltam para a terra firme apenas para expor-se ao sol e procriar. Mas não estão sozinhos aqui. O que começou com uma aliança contra um inimigo comum, agora é um laço de amizade e de amor que se expressa pelas brincadeiras. Os descendentes das criaturas que dormiam nas árvores agora nadam livremente. E com o tempo, a transição é completa. Eles deixam a terra firme para trás para sempre. Como os golfinhos de quem viraram amigos, agora eles pertencem ao mar. Brian e eu tentamos fazer aqueles pedaços fazerem algum sentido. Nós encontramos um osso que provavelmente era de baleia. Não era parte daquele animal e provavelmente era parte de uma costela. Ele tinha marcas. E havia sido feito um entalhe na ponta. E nós não fazíamos ideia do que aquilo significava. Era claro que havia um mexido no osso. E nós o deixamos de lado para podermos estudá-lo melhor depois. Eu comecei a analisar as falanges, que são os ossos que sustentam as barbatanas ou nadadeiras nas focas e nos golfinhos. Os golfinhos têm falanges nas nadadeiras peitorais e as focas têm nas nadadeiras anteriores e posteriores. Eu tentei configurar os ossos daquele animal para encaixá-los numa estrutura parecida com a dessas duas espécies. Mas nenhum dos arranjos deu certo. Nós começamos a analisar camadas de tecido mais profundas. Primeiro a camada de gordura. E depois de fazer alguns testes, analisamos a composição da gordura. E descobrimos que ela tinha um ácido graxo muito diferente, que podia se manter líquido e isolante em águas extremamente frias. E nós nunca tínhamos visto nada parecido. A equipe descobre uma proteína no sangue chamada mioglobina, que armazena o oxigênio dos músculos, e uma rede de vasos sanguíneos que conserva o calor nos órgãos vitais. Ambas são adaptações encontradas em mamíferos marinhos. E nós descobrimos mais. Esse animal havia sido afetado pelo sonar da marinha. O tecido estava igual ao das baleias e independente do ataque do tubarão, esse animal tinha sido morto também pelo sonar. A equipe da NOAA agora tinha certeza de que a marinha não estava apenas afetando as baleias com seus testes, mas estava também afetando uma espécie nova. A fisiologia da criatura deu mais informações sobre o seu comportamento.
Embora tenha sido danificado pelo ataque do tubarão, eles encontram um baço grande, outra característica de mamíferos marinhos que nadam em águas profundas. O baço grande é comum em mamíferos marinhos. Ele usa um reservatório para oxigênio e sangue e armazena oxigênio durante mergulhos profundos. É como ter um tanque de oxigênio dentro do corpo. Criaturas agora são mamíferos marinhos completos. Elas perderam os pelos, como os golfinhos, e desenvolveram adaptações dos pigmentos que as fizeram mudar de cor para mesclar-se ao seu mundo azul. Seus corpos ficaram mais fortes para suportar as pressões esmagadoras do fundo do mar. Uma caixa torácica flexível projetada para se fechar protege os pulmões e a cavidade torácica durante o mergulho. Elas mantiveram uma crista na cabeça, legado de seus ancestrais primatas, que agora as ajuda a nadar com velocidade. Elas conseguem ficar submersas durante quase uma hora num fôlego só, o que as coloca na mesma categoria dos mamíferos marinhos que mergulham mais fundo, capazes de descer centenas de metros para buscar alimento nas profundezas do mar. Toda vez que nós encontrávamos uma coisa nova, surgiam dúzias de perguntas sobre o que era aquilo, sobre o que tínhamos encontrado. O Dr. McCormick convidou uma pessoa para dar uma olhada. Os sul-africanos estavam demorando tanto para conseguir a permissão para retirar o material do país que Brian teve que trazê-lo. Era membro do Smithsonian, cujo trabalho nós conhecíamos. A minha especialidade é a biomecânica. Como os animais se adaptam a diferentes tipos de locomoção. O meu nome é Dr. Steven Pearson. Quando eu fui chamado pelo Dr. McCormick para analisar os restos mortais da criatura, obviamente eu imaginava que era uma descoberta intrigante. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso é um mamífero marinho, que é a especialidade de vocês. A cauda parecia a cauda de um animal marinho comum. Então, foi só quando fizemos a tomografia que eu percebi que aquela cauda não se parecia com nenhuma que nós conhecíamos. Ao observar a estrutura do quadril, o Dr. Pearson reconhece algo bastante familiar. Foi isso que me impressionou. Porque nos humanos, se você olhar no topo do quadril, verá saliências altas que são chamadas de cristas ilíacas e servem para suportar o peso, aguentarem a carga. Elas aguentam os órgãos internos. Então, o que me deixou mais confuso foi que aquela criatura também tinha cristas, assim nos quadris, o que não fazia o menor sentido. Até que eu percebi que nós estávamos analisando as imagens da forma errada. Nós estávamos observando as imagens assim, quando deveríamos girar aquilo e olhar assim. E foi aí que ficou claro que a criatura tinha a estrutura de quadril de um animal bípede. A criatura já havia andado em duas pernas. E só existe um animal ereto que anda nas duas pernas. Que é um bípede. Depois de tentar vários arranjos que fossem pelo menos minimamente baseados em formas conhecidas, finalmente me ocorreu
que havia uma forma que eu não havia tentado. Nem barbatanas, nem nadadeiras. Mãos.